Olá, crianças! Estamos hoje na nossa penúltima aula de matemática, só teremos mais uma aula, só lá na terça-feira, que vamos fazer o nosso último encontro. Então, se anime, que hoje a aula é bem legal, que a gente vai estudar a simetria. Então, vamos lá. Simetria, gente. Simetria está presente em tudo. Se você olha como isso faz parte, se você começar a observar, verá que isso faz parte do nosso dia a dia. Para começar, o nosso rosto é simétrico. A gente tem os lados muito parecidos. Há até alguns pesquisadores que dizem que a beleza está relacionada à harmonia. Se a gente tem a simetria, quanto mais simétrico for o rosto, mais belo, mais harmônico é. Falam isso. E aí a gente olha e fala, nossa, que pessoa linda. Não sei se é verdade. Mas assim, na natureza, as flores, as plantas, todos os animais, os insetos, né? Todos seguem um padrão simétrico, quer dizer, ele tem os lados iguais. Pode ser tanto na vertical, como pode apresentar simetria na horizontal. Né? Nosso rosto apresenta simetria na vertical, não na horizontal. Então, vamos lá. Mas a gente vai analisar isso. E quem trabalha com desenho, com design, quem trabalha com arquitetura, quem trabalha com o cirurgião plástico, eles têm que estar com os olhos muito atentos para a simetria e vários outros profissionais. Então, gente, por isso que eu quero fazer com você essa reflexão. Eu sei que você é um ótimo desenhista e você precisa ter a noção de simetria. Então, vamos lá. Livro 8, na página 68. Então, vamos observar. Olha só essa borboleta. Olha as cores dela de um lado e do outro. Analise bem. Até a própria antena, os olhos, esse corpinho aqui, abdômen, o número de patas do inseto. Se a gente analisar desta forma, a gente pode perceber que há uma simetria. Ou seja, se eu passar uma linha vertical aqui, são iguais. Olha só, até essas linhas da asa. Olha, tem essa linha, se a gente olhar do outro lado, também apresenta a mesma linha, né? Aqui também, olha, essa linha mais grossa está lá presente do outro lado. As colorações, uma antena fica uma de cada lado. Então, ela apresenta simetria. As borboletas apresentam simetrias. Então, vamos traçar essa linha imaginária. Mas você pode fazer essa linha aí no seu livro. E eu vou te pedir, trace a linha simétrica. Essa linha se chama eixo de simetria. Quer dizer, é esta linha que vai dividir as duas partes que são iguais. Agora, se você olhar aqui, ó, essas metades, elas parecem iguais, mas elas estão invertidas. É como se aqui tivesse um espelho. Você entende isso? Porque se ela tivesse igual e não invertida, se elas estivessem iguais e não invertidas, olha só, aqui desse lado esquerdo está a ponta da asa. Só que essa ponta da asa está do lado direito. Então, é como se ela tivesse com o espelho aqui do lado. Se você chega esse braço aqui, ó, braço direito, se você chega esse braço do lado de um espelho, você também fica invertido. Porque ele vai começar no espelho pelo lado direito. Ó, você chegou aqui, ó, do lado direito. Era para ele ter começado, se não tivesse invertido, do lado esquerdo. Mas isso tem uma importância muito grande, uma aplicabilidade para a gente também. Vamos lá.
Então, na natureza, há vários tipos de borboletas. Suas asas possuem uma imensa variedade e contornos, de contornos, de cores. Então, variam em cores, variam esse contorno. Algumas são mais alongadas, outras são mais retas, outras têm a asa um pouquinho mais picotadinhas ali, ó. Então, elas apresentam uma variedade muito grande. Mas mesmo assim, elas possuem uma certa simetria. Então, para fazer esse exercício, vamos lá. Observe essas borboletas e, como cada uma delas apresenta uma simetria, observando com atenção as borboletas da imagem, observe aí e me fale qual que você achou mais bonita. Qual dessas borboletas é a mais bonita para você? Faça um círculo nessa mais bonita. Aí dê sua opinião e explique a razão pela qual você a considerou mais bonita. Então, circule essa borboleta mais bonita, explique por que você achou mais bonita. Foi por causa do contorno? Foi por causa das cores? Por que você achou mais bonita? Ou foi conjunto de tudo isso? E aí, você vai traçar o eixo de simetria em todas elas. Trace o eixo de simetria. Então, você volta e vê se é na horizontal, se é na vertical. Você vai traçar o eixo de simetria onde você acha que começa, digamos, a cópia, que comecem a ser iguais. Você vai separar. Olha só, essa daqui parece uma folha, né? Uma forma dela se camuflar na natureza. Eu acho ela linda. Mas tem tantas outras bonitas, eu não escolheria essa não. Acho ela linda. Eu não escolheria essa não. Mas eu vou guardar essa informação. Para não influenciar. Então, vamos lá. Agora, você vai criar a simetria de acordo com as cores que você escolher. Então, você está livre agora para fazer a sua borboleta do jeito que você achar mais bonita. Assim, recomendamos que pinte uma das metades primeiramente. Você vai pintar uma parte e depois que terminou, você vai pintar a outra parte, fazendo, né, pensando na simetria. Lembre que a imagem da outra parte, ela estará espelhada. Então, por exemplo, pintou aqui de rosa. Você não vai começar a pintar aqui de rosa, pintou aqui de rosa e aqui de amarelo. Então, aqui vai ser amarelo e rosa. Ó, rosa, amarelo, amarelo e rosa. Entendeu? Rosa, amarelo, azul, azul, amarelo, rosa. Então, você vai pintar o contrário, porque a simetria apresenta de forma espelhada. Então, vamos lá. Mais um desafio para você. Olha só, nesse exercício, os contornos de uma das metades da borboleta estão aparentes. Olha, esses contornos aqui estão aparentes. Primeiro, tente reproduzir o contorno das regiões de cada cor na outra metade de forma simétrica. Depois pinte seguindo o padrão. Então, gente, você vai reproduzir o outro contorno. Lembrando que ela estará espelhada, senão, se não tivesse espelhada, o corpo iria começar aqui. Mas o corpo vai começar exatamente nessa posição. E aí você vai contar os quadrinhos para fazer o traço de forma simétrica. Se você não seguir a orientação dos quadrinhos, uma vai ficar maior do que a outra. Então, você vai fazer exatamente igual essa daqui. Aí, depois você vai pintar mantendo o padrão simétrico também. Se o seu lápis for um pouco diferente, não tem problema. Use o lápis, as cores mais próximas que você tem aí. Muito bem. Gente, esse daqui eu vou deixar livre para vocês. Se vocês estiverem em casa e quiserem fazer com tinta, é maravilhoso, tá? Aí eu quero ver a foto. Se não tiver a tinta, não tem problema. Desenhar uma imagem simétrica pode ser simples, de acordo com a técnica usada.
Melissa, por exemplo, pegou uma folha de papel, dobrou ao meio. Então, você vai pegar a folha de papel e vai dobrar ao meio. Assim, ó. Põe as pontinhas iguais, ó. Ponta com ponta. Vem aqui do outro lado, ponta com ponta. Muito bem. Fez isso. Aí, dobrou ao meio. Aí, depois vem e desdobra. Em uma das metades, fez uma pintura com tinta guache. Então, você vai vir na metade, aqui tá desenhado. Mas você vai vir aqui, imagina que não esteja desenhado. Você vai vir aqui pintar com a tinta guache. Um minutinho. Pronto, dobrou sua folha ao meio, vem de um lado e faça um desenho. Aí depois dobra, passa a mão. No desenho que você vai fazer com tinta guache nessa arte, você vai deixar um pouquinho, um excesso de tinta. Aí vamos abrir agora para ver como está. Ui, que medo. Ó. Faça esse trabalhinho aí, que é bem divertido. Só que aqui eu fiz rápido, né? Podia ter feito um trabalhinho mais elaborado, assim, uma flor, uma casa, uma arte diferente. Mas eu quero ver a sua arte, a sua imaginação. Uma montanha, com lago. Faça aí, capriche. Então, finalmente, antes que a tinta secasse, dobrou a folha novamente e pressionou as duas metades. Quando desdobrou, encontrou a forma espelhada, que era os... Ela fez, olha só, espelhada. Aqui você também encontrou esse coração espelhado. Ele não começou pela essa linha maior, ele começou pela linha menor. Maior, média, menor. Menor, média, maior. Então, está espelhado. O passinho aqui também está espelhado. Então, use a sua criatividade, uma árvore, e faça sua arte. Vamos lá. Há casos, gente, é tão importante a simetria, olha só, no design industrial. Há casos em que a simetria é observada não apenas por um eixo de simetria. Então, quando a gente está avaliando isso daqui, a borboleta, essa arte, a gente está observando apenas um eixo de simetria, o vertical. Mas tem casos que não é apenas um eixo de simetria, mas, por exemplo, por meio de um plano, como a superfície de um espelho plano. Sabendo disso, alguns veículos de resgate, como o caminhão de bombeiros, trazem próximo ao para-brisa a inscrição mostrada na figura. Olha só, esse caminhão de bombeiros, está escrito o que aqui? Você lê bombeiros perfeitamente. Mas se você olhar no seu livro, aqui está com a imagem espelhada. Se você olhar no seu livro, ó, eu olho aqui no meu livro, está escrito como bombeiros, perfeitamente. Mas se você olhar aí no seu livro, você verá que ela não está escrita desta forma corretinha. Como que ela está escrita? O contrário, ó. Ela está escrita o contrário. Quando você vê a imagem projetada, aí ela já está espelhada. Por que é isso? Isso acontece com as ambulâncias, quando você estiver viajando ou tiver uma ambulância atrás, se você olhar no retrovisor, você vai ler corretamente. Mas se você virar a cabeça, já que você não é um motorista, pode fazer isso, e olhar para trás, você vai ver que ela está escrita ao contrário. Por quê? Porque a imagem é refletida para o motorista pelo espelho retrovisor. Então, ele tem que ler da forma correta. Se ela fosse escrita da forma correta, a imagem no espelho, no retrovisor, estaria espelhada, estaria investida na superfície de um espelho plano.
Entendeu? Por que que... Agora você vai ser um observador. Carro de bombeiro, quando você olhar direto com os olhos, você vai ver que está investida. A ambulância, ali na escrita na frente, está investida. O carro da polícia, a viatura. Então, é por causa disso. Para que o motorista que está dirigindo, quando ele olha no retrovisor, ele identifica logo e abre o caminho na estrada para esses carros ter livre passagem. Então, de acordo com a imagem, o que explica o fato de que a palavra bombeiro seja escrita dessa forma? Então, você vai explicar aí com as suas palavrinhas, do seu jeitinho, isso que eu expliquei. Vamos lá agora. Não descobriu? Quer um resuminho melhor? Você vai posicionar o texto a seguir, que está dentro do quadro, em frente a um espelho. Vai lá no espelho, eu sei que você está lendo aí da maneira correta, mas eu quero que você vá no espelho, porque aqui no seu livro, olha para o seu livro, está tudo contrário. Aí vai lá no espelho e olha, não fica só aqui no telefone, não. Veja na imagem refletida no espelho a razão pela qual a palavra bombeiros é escrita dessa forma. Então, aí você vai conseguir ler. Vou ler só uma parte. De maneira geral, a palavra bombeiro é escrita dessa forma na parte frontal da viatura, para que o motorista que está em um carro à frente, observando pelo espelho retrovisor do carro, a viatura se aproximando, possa ler corretamente a palavra bombeiros, identificando de forma rápida esse tipo de viatura. Então, está aí a justificativa para A. Mas escreve com suas palavras. Vamos construir figuras geométricas, que é muito divertido. Então, olha só. Olha esse navio. Esse navio, ele tem dois lados simétricos com um eixo de simetria vertical. Então, aqui você pega e vai fazendo, seguindo a malha quadriculada, para fazer outra metade exatamente igual. Então, vamos fazer essa brincadeira de construir figuras simétricas. Então, vamos. Anteriormente, mostramos uma técnica, lá na atividade anterior que você fez, mostramos uma técnica para obter figuras simétricas pintando metade de uma folha e dobrando-a em seu eixo de simetria, que é essa técnica aqui. Essa dobradura aqui, essa marca, é o eixo de simetria. Outra técnica muito usada é fazer uso de malhas quadriculadas sobre a figura. Como exemplo da metade de uma folha de papel quadriculado, temos uma imagem colorida. Então, esse é o eixo de simetria, dividindo as duas partes. Então, fica fácil. Roxo, roxo. Né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2 e 1. Então, vem aqui, ó. 1 de salmão e 2 de roxo. E assim vai. Salmão e 3 verdes, salmão e 3 verdes, salmão e 2 roxos, salmão e 2 roxos. E assim você reproduz toda essa malha com base a partir de um eixo de simetria. Então, pintamos a parte simétrica como se fosse o reflexo no espelho. Vamos fazer? Página 74. Complete a figura seguinte de acordo com a sua imagem simétrica. Para isso, siga a simetria também em relação às cores usadas. Depois de pintar, faça o que se pede. Então, vamos aqui, você vai pintar a outra malha. E depois disso, ó, além do eixo de simetria vertical dado na figura, aqui há outro eixo de simetria. Você vai identificar exatamente aqui na horizontal onde essa figura se divide. E vai traçar o eixo de simetria com o auxílio de uma régua. Figura 2, então, também tem um eixo de simetria,
você vai completar a imagem simétrica de acordo com o eixo de simetria horizontal. Depois, trace outro eixo de simetria existente na figura. Gente, existe outro eixo de simetria? Existe nessa figura. Só que essa figura, eu creio até que ela veio errada. Mas tem como você traçar. Só que você não vai traçar em cima dessas linhas. Você vai ter que traçar exatamente entre uma linha e outra, para você conseguir esse eixo de simetria. Agora você vai indicar a figura que indica uma simetria correta. Tem apenas uma aqui que tem a simetria correta. Você vai analisar e vai indicar. Os eixos de simetria são esses, mas que ela está feita, ela apresenta a simetria correta. Lembrando que ela está espelhada. Vamos agora completar os desenhos, o desenho na figura a seguir, de tal forma que elas sejam simétricas. Gente, aqui tem 2 desenhos, mas você pode escolher um deles. E se quiser, pode fazer os 2. Então, nós temos uma aeronave e nós temos um coelho. Você vai escolher um deles, ou fazer os 2, e vai completar a simetria a partir do eixo apresentado. Aqui já apresentou para facilitar, já tem alguns traços para te ajudar a se guiar. E aí você vai completar o seguinte, depois pinte de forma simétrica. Olha o coelho, que lindo. Eu vou fazer os 2. Gente, finalizamos nossa aula aqui. Espero que você tenha um ótimo final de semana, com muito sorriso. Gente, sorria sempre, sempre. Você é uma pessoa muito linda e sorrindo é ainda mais lindo. E fica ainda mais lindo. E o sorriso também vai apresentar uma simetria e ainda sorriso contagia. Se você está sorrindo perto de alguém, vai tornar o dia da outra pessoa melhor ainda. Um beijo muito grande e lembre de sorrir. Sorria sempre, sempre. Te espero na aula de matemática, na última aula de matemática, na terça-feira. Um beijo grande.